com Raul Mikhail Ivanov. 17 de maio 2020. Bem, queridos amigos, eu estou em grande alegria por estar aqui com vocês, nesta metade do mês de maio, como eu havia dito. Eu lhes transmito, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e todo o meu amor. Então é claro, eu terei algo a dizer sobre este adorável mês de maio, que está bem encaminhado agora, e espero que o cenário e o script desta cena de teatro estejam perfeitamente adequados para vocês. Eu sei que para muitos de vocês isso é um pesadelo que foi escrito pelos fantoches. Mas é justamente, eu te lembro, graças a esse pesadelo, que você vai entender que está dormindo e que tem de acordar. O único despertar, como temos sempre dito, é por dentro, isso quer dizer no interior do seu corpo, onde estão todas as respostas. E é dentro desse coração, neste corpo efêmero e ilusório, que está seu único despertar atualmente, aquele que permite a você encontrar-se em totalidade, eu diria, com mais e mais facilidade, conforme o script final do simulacro se desenrola diante de seus olhos, mesmo que você tenha a impressão de participar dele. Eu os lembro que tudo isso é apenas um sonho mau, um pesadelo, cuja única finalidade é fazer você se lembrar de quem você era, antes de todas essas formas e todos esses mundos. Parece simples por assim dizer, mas é ainda mais fácil de realizar, a partir do instante em que você aceita. Se você está envolvido, eu diria, nesta cena de teatro de acordo com suas ocupações, suas atividades, suas funções, se quiser. Ou que seja simplesmente o espectador, o observador do que se desenrola nesse script memorável que escreveram os fantoches, mas também, eu lembro, que do outro lado da moeda, está o sagrado, tal como Abaus demonstrou há anos atrás. Faz uns 2 anos que você teve uma espécie de sincronicidade entre o que se desenrola sobre a cena do teatro deste simulacro e do outro lado da moeda, bem evidentemente, onde está o sagrado, quer dizer, a revelação da verdade. E essa verdade, bem evidentemente, existe apenas uma e é comum a todos, está presente com a mesma intensidade, seja qual for o estado do seu corpo, o que você sente para enfrentar ou viver neste palco de teatro. É óbvio que tudo é feito em sua vida, em sua intimidade, em sua profundidade, no lugar em que você está neste planeta, como também nas ações dos fantoches, apenas para despertá-lo definitivamente, para que você nunca mais queira sonhar ou projetar alguma consciência em algum lugar. Você é anterior à consciência e hoje você tem a possibilidade, a cada minuto, em todas as circunstâncias, de verificar isso, com cada vez mais comodidade e facilidade. Aceite-a simplesmente e ela se tornará a verdade comum a cada forma, a cada consciência e a cada mundo. Então, antes de tudo, antes de fazer uma observação, precisamente sobre esta cena de simulacro e na cena do sagrado, vamos avançar nas questões que ainda não terminamos. Da última vez, se houver alguém que traga algo novo, então eu escuto você. Obviamente, se as perguntas se referirem a coisas que foram ditas inúmeras vezes, eu lhe enviarei de volta o que foi dito para não me repetir e sobrecarregar minha intervenção. Então, eu te escuto, querido amigo. Irmão. Bem, então, primeira pergunta de uma irmã. Nossas células carregam as informações do nosso futuro. Repita esse golpe, do nosso futuro. Irmão. Nossas células carregam as informações do nosso futuro. As células carregam toda a informação. Mas seja qual for a informação de todas as dimensões, todas as fisiologias, todas as formas, há um ponto essencial. As células obviamente contêm as informações do tempo zero. Foi o mesmo em células vegetais, animais e humanas. E é esse princípio do tempo zero, essa informação do tempo zero que é ágape, que está naturalmente inscrita em todas as parcelas da vida. Nós lhe dissemos que você era o espaço, você não era uma forma. Mas você é a inteligência da luz e você é ágape.
Evidentemente, de um extremo ao outro do que foi chamado criação e evolução da célula mais primitiva para as células mais evoluídas, que não pertencem ao mundo carbonado, mas ao mundo de silício. Todas as células vivas, tudo que é vida, traz informações do tempo zero, da boa nova e, portanto, de ágape. Essa é uma certeza e repito o que acabei de dizer. Hoje existe uma grande facilidade para ir para dentro, sem ser abusada, estuprada, chocada pelas circunstâncias deste mundo e pelas circunstâncias do mundo. Sua vida. Este choque salutar, que foi chamado de choque da humanidade, é também a maneira infalível de despertá-la, mesmo que muitos de vocês ainda precisem esperar pelo sinal celestial deste mês de maio. Isto é o que eu tinha a dizer sobre esta questão. Toda a vida é portadora de amor, toda célula é portadora de amor, sem qualquer restrição e sem qualquer possibilidade de retirá-lo, mesmo pelas ondas do radar, pelas ondas milimétricas, pelas ondas nocivas que têm sido usadas pelos maus rapazes para tentar mantê-los na jaula. Mas, não há gaiola que se sustente quando a verdade do tempo zero emerge de você, porque aí você se lembra de quem é e o pesadelo não pode mais ter nenhum controle sobre você. Sei que o cabeça dura, JLA, e muitos de vocês compartilharam, durante esses meses de abril e especialmente em maio, as informações mascaradas deste mundo, sobre o quem tem as rédeas e qual é o objetivo desses fantoches, ou seja, a escravidão total muito mais que o confinamento dentro de um mundo dissociado, quer dizer, a escravidão como havia sido explicada há mais de 10 anos, nos circuitos que vocês nomeiam hoje de transhumanistas. Ou seja, para fazer a consciência penetrar nos circuitos eletrônicos binários. Essa é a besta binária. A besta binária, a primeira besta, é obviamente tudo que vocês chamam de internet, tudo que vocês chamam de redes sociais, que tornam realidade hoje. Estamos falando de cocriação consciente há muitos anos. Hoje, é uma questão de recriar nesta cocriação consciente a memória de ágape, o tempo zero ou amor com uma letra maiúscula A, se você preferir. E é exatamente isso que está emergindo, ou seja, você está saindo do sonho e, muitas vezes, já foi dito por Bidi e por outros, que toda essa criação, que toda essa consciência, em todas essas dimensões, mesmo supramentais, são uma farsa, algo que só pode passar. Você não passa jamais. Repetimos isso para você de todas as maneiras imagináveis. Cabe a você vivê-lo e verificá-lo, novamente com facilidade, a partir do momento em que não resiste, em que recebe o indizível de tudo o que foi revelado, você percebe que não está preocupado, que está fora desta cena do teatro e que é você mesmo, todos nós, que criamos esse sonho e essa cena do teatro. E, como eu os lembro, para os recém-chegados, diz respeito a todas as dimensões, todos os mundos e todas as consciências, sem exceção. O Alpha se juntou ao Ômega e o Ômega se juntou ao Alpha. Tenha a certeza de que essas palavras não são para parecerem bonitas, mas para incentivá-lo, convidá-lo, diante da adversidade, diante dos horrores deste mundo e desta criação, para retornar a você, ver realmente e completamente com sinceridade que não tem substância e que todas as emoções, todos os pensamentos, todas as náuseas que você pode ter na arquitetura da sociedade e deste mundo, de fato, existem apenas para despertar real e concretamente a verdade que você é, o que eu digo novamente, é anterior a toda forma e toda consciência. É extremamente simples. Você já deve ter as informações. Então, é claro, você já viu tudo que veio à luz. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para também fazer minha apresentação sobre essa questão em parte. Você viu tudo que se revelou, toda a arquitetura, os elos da ressonância sombria, como eu chamo, que impediriam você de se lembrar. Para fazer isso, você precisa tirar o dedo da engrenagem. Como o irmão K disse, não é realmente um sinal de boa saúde se sentir bem nesta sociedade, neste mundo e em todos os mundos. Depois de descobrir a verdade, você estará livre de toda subjugação da consciência e da forma, mesmo independente deste mundo.
É nisso que você precisa pensar. Se posso dizer, coloque a equação dentro da sua cabeça e aceite que a resposta já é conhecida. Já se sabe, você acabou de se esquecer, como já dissemos há mais de um ano. As últimas chaves, você as obteve, são o sobrenome e o nome. Vocês tiveram muitas coisas que vieram à luz e que foram experimentadas por um número cada vez maior de irmãos e irmãs neste planeta, não é? E você também descobre que tem irmãos e irmãs, talvez até em sua família, que nunca verão a verdade até o momento do apelo, se posso dizer, do sinal celestial. Porque eles não estão equipados para atravessar, se posso dizer, para aceitar, para acomodar. A vida acolhedora não pode ter limites, mesmo dentro da farsa, mesmo dentro do horror que lhe é revelado. Lembro que, em todos os ensinamentos chamados espirituais, eles sempre insistiram no mental e nas emoções, ou seja, se você sofre de uma emoção a respeito do que vive ou do que se desenrola no palco desta farsa, você não é livre. Muito simplesmente, você não atravessou. Você para as emoções e se identifica com elas. É exatamente o mesmo com seus pensamentos. É exatamente o mesmo para o que você vê. É exatamente o mesmo para como você sente, percebe ou reage. Enquanto você estiver aí, não estará disponível para acolher o instante presente e a verdade de ágape dentro do instante. Todo o resto são apenas quimeras. Então, bem evidentemente, os maus rapazes estão tentando arrastá-lo para a batalha final. Mas essa batalha é um sonho. A sutileza é ver que existe uma batalha e que, mesmo se você estiver envolvido nessa batalha a título pessoal, como aquele que vai alertar os outros, ou daquele que ainda tem algo a resolver em casa ou em sua vida, tudo isso são apenas pretextos. Aceite e você descobrirá a verdade e você é a verdade. Insistimos e insistiremos cada vez mais nisso. Todo o resto, tudo que acontece, mesmo o que acontece no plano dos fantoches, é uma farsa total. Além disso, não é à toa que eles tentam esconder você, ou seja, colocar outra máscara sobre o ego. O ego é o quê? É a máscara, é a identidade, é a profissão, é o papel social, é tudo o que aderimos nesta vida e que nos rende infelicidade. Seja o dinheiro, seja o filho, seja o pai, seja o marido ou a mulher, até a chama gêmea. Todo apego está sofrendo. Hoje você tem a demonstração completa do que se repetiu por milhares de anos, em todas as correntes espirituais, de fato ilusórias, mas que transmitiram alguma forma de verdade. A verdade nua e absoluta não pode ser sobrecarregada com emoções, com mental, com evolução, com forma, ou seja, seja qual for o horror que você assistir, é precisamente esse horror que faz você entender, enquanto vive, que isso não é verdade. E tudo terminará, como sempre dissemos, quer seja Bidi, que seja eu mesmo, quer seja Abba e também outros oradores, tudo realmente terminará em uma grande risada, porque o cenário é perfeito. Perfeito em sincronicidade e perfeito em horror, em divisão, em separação, em sofrimento, que nada mais são do que simulacros. Bem, querido amigo, demorei muito tempo para responder, mas se eu tiver a oportunidade de responder em cada pergunta o que eu tinha para lhes dizer, será perfeito assim. Então, ouvimos a segunda pergunta. Irmão, fomos traídos pelo poder da intenção e do livre-arbítrio. Você pode nos esclarecer sobre esses dois pontos agora? Então, esse é o tipo de pergunta que corresponde a dezenas de canalizações, quer sejam minhas, dos anciãos ou das estrelas. Então, permitam-me enviar essa pessoa para fazer a pesquisa, ela mesma, nos primeiros anos do que foi chamado a Outras Dimensões, onde tudo isso foi explicado em todos os sentidos e em todas as sutilezas dos personagens encarnados, como estrelas ou Melquisedeques, ou mesmo com certos arcanjos que não foram encarnados, mas que o expressaram com perfeição. Então, seguimos em frente, se você não se importa, para a próxima pergunta. Irmão, o basculamento dos polos é para quando? Vocês estão dentro.
Vocês estão no balanço final. Temos usado essa palavra final há 2 anos. Bem evidentemente, o fim não é um instante, mas uma sucessão de eventos e instantes que duram 2 etapas, 1,5 etapa, quer dizer, como foi dito em Daniel e em o Apocalipse, 1260 dias que começaram, bem certo, há muito tempo. E há uma conta longa e uma conta curta correspondendo à conta longa, ao que foi chamado de primeira besta no Apocalipse de São João, e o tempo curto, ou seja, metade dá um tempo. Já não é um tempo, mas meio tempo, que corresponde exatamente ao que você está enfrentando há alguns meses neste ano, chamado 2020, que é evidentemente o ano da resolução do simulacro, em que você deve atravessar tudo, individualmente, todos nós, coletivamente, por um número, eu diria, de níveis. Níveis de revelação, níveis de descoberta da verdade absoluta que inevitavelmente surgirão, com o passar dos dias, para aqueles que ainda precisam despertar antes do evento celestial. E podemos continuar, porque se eu respondesse mais uma vez me referiria a coisas que foram ditas inúmeras vezes. Então vamos continuar. Irmão, pergunta de uma irmã. Oma, o que você nos diz sobre vacinas? Vacinas. Tive a oportunidade de falar sobre isso já em março, início de março. Eu lhes disse que as vacinas são partículas virais astrais. São emoções, são líquidos que estudam das células, que correspondem à intoxicação das células. No entanto, é claro, este não é um momento para um curso de biologia ou outro, ou de microbiologia. Mas simplesmente entender que o vírus, seja o que for, tem um componente astral emocional. Nosso amado Steiner, Rudolf Steiner, entre os anciãos, teve a oportunidade de expressar, em sua vida, inúmeras coisas sobre vírus de campo, ligadas a várias mudanças na sensibilidade pessoal. Bem evidentemente, neste mundo você vê isso mesmo quando olha para o pesadelo ou a cena do teatro. São de fato estados horríveis, emoções horríveis que podem ser transmitidas pelo ar. O vírus também está no ar e corresponde, como analogia, se você quiser, ao que realmente acontece no homem que descobre a verdade e o simulacro. Ou seja, o sagrado e o simulacro, que são os dois lados da mesma moeda, não para torná-lo um símbolo ou um diabo, mas para encontrar essa unidade perdida, de que todos passamos nossa encarnação, nossas encarnações a procurar, de todas as formas possíveis, seja em dinheiro, em postura social, em pesquisa espiritual, em busca da chama gêmea, da alma gêmea. Em resumo, tudo que compôs essa busca, que nunca poderia terminar porque a busca em si é uma ilusão. Então, tudo isso, se você gosta, está sendo vivido. Todo mundo vive à sua maneira, mas o resultado é sempre o mesmo, é a descoberta da verdade e a experiência da verdade e do entendimento. Repito, isso é essencial. Contanto que você se questione de maneira importante com reação emocional ou mental, não estará 100% disponível para viver a verdade do tempo zero do instante presente e se tornar o espaço, e não estará mais sujeito a nenhuma forma, a qualquer cenário que você ainda tenha escrito. Todos nós escrevemos esse mesmo cenário final para todas as dimensões aqui mesmo nesta Terra. E é isso que você está vivendo há algum tempo. Este ano de 2020 é realmente o ano do que se poderia chamar de o julgamento final ou o último julgamento. Mas você ri de tudo isso quando descobre a verdade. Não há nada a julgar. Não há ninguém para condenar. Há apenas para reconhecer a verdade, ou seja, é um sonho e nada mais, porque não é imutável. Portanto, o ponto de vista do observador no coração do coração, em Chantilly-Laya, namorada da paz suprema, é exatamente o que permite que você permaneça nessa imutabilidade, que não é uma indiferença, como disse Bidi, nem mesmo uma divina indiferença, é a verdade. Toda a estratégia do ego, da sociedade e da espiritualidade é mantê-lo constantemente no sonho pela reação, pela busca do bem e do mal, por saber o que é verdadeiro ou o que não é verdade. Como você deseja encontrar o mínimo de verdade em algo que simplesmente passa?
e os fantoches estão passando, sejam quais forem as aparências e seja qual for o seu ponto de vista. Então, é claro, estamos falando de uma vacina para matar o vírus ruim, mas você sabe muito bem que é uma manipulação total. Você tem esclarecimentos suficientes com fatos reais e concretos que não estão aí para levá-lo à guerra, à rebelião ou à aceitação do inaceitável. Mas para se aceitarem, para se acolherem além de qualquer papel. A partir daí, sua ascensão vibracional, o que nós chamamos na época de supramental com a abertura das coroas, com o canto da alma na orelha esquerda, ou nada, com os siddhis, os poderes da alma, com as coroas ativas com a recepção de energia, de vibração do amor e do tempo zero, estão aí apenas para mostrar a você que esse pesadelo não tem peso, apesar de sua dureza aparente. E, esteja certo de que tudo o que foi escrito não pode ser alterado e deve se desenrolar agora. Quando peguei o exemplo da projeção de um filme e que você pode pressionar o botão parar, avanço rápido ou retorno rápido, é sua consciência que faz isso, dependendo de como você julga, como observa e como se comporta no que está acontecendo em sua vida, onde você está agora, mas também no nível do planeta e no nível dos universos. Quando o sinal celestial surgir, bem certo, você não será mais capaz de, como a grande maioria da humanidade, ainda dormir e esperar uma vacina ou usar máscaras. Essa partícula astral, chamada vírus, nada mais é do que a consequência de se aderir ao sonho. Essa adesão ao sonho, que você chama de ganância, a necessidade de dinheiro, a necessidade de um marido ou uma esposa, a necessidade de filhos, a necessidade de um papel social, são apenas quimeras. É claro que você precisa assumir isso, você criou, mas precisa entender que ele não tem realidade. É precisamente jogando a única realidade acessível onde você está que você descobre que é um script, um cenário que realmente não tem substância e que é simplesmente um agente do seu despertar. Então, sim, o vírus, as máscaras, o que você chama, o que chamamos de a nova ordem mundial, estão aí apenas para encolher, eu diria, os muros da prisão, para lhe fazer realmente sofrer até entender que não há mais prisioneiro, não há mais prisão, não há mais muros, simplesmente. É uma oportunidade excepcional que foi escrita. É por isso que os maus rapazes, como aqueles que vivem em ágape, os que são agapenses, bem, todos esses sabem muito bem que só temos que assistir a este despertar, o despertar deste pesadelo. Portanto, não lute contra o vírus, mesmo que o cabeça dura, JLA, e outros tenham lhe falado sobre inúmeros remédios, que realmente existem na natureza, com coisas muito simples, é apenas responsável por algum tipo dessa anomalia. Estou lhe pedindo 30 segundos, porque acho que havia uma ligação, não? Ah, é bom. Podemos sair sem problemas. Há alguém, um fantoche com certeza, que deve ter se divertido telefonando neste telefone durante a canalização, isso é engraçado. Não é, estamos tentando distrair ou perturbar? Mas essa também é a inteligência da luz que você vê. Não há sequer uma chamada inesperada como essa, tudo é esperado e previsível. Então, aqui não me alongarei mais sobre essas partículas virais. Steiner falou muito sobre isso durante sua vida. Tive a oportunidade de falar sobre isso há alguns meses, para não voltar ao assunto. Lembro que muitas informações foram trazidas a você, seja pela mídia dos fantoches, por suas redes sociais, que você teve literalmente de engolir, digerir, concordar com todos esses horrores, para finalmente descobrir-se livre e verdadeiro, para além da sua forma, do seu cenário, do seu script individual que você escreveu. E lembre-se de que, mesmo que você ache o script que você escreveu absolutamente horrível, é exatamente com isso que você deseja despertar. Porque talvez houvesse muito interesse pela forma, pelo material, pelo dinheiro, pela sociedade, por sua família, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos, para suas irmãs. Repito, não há ninguém, é só você que sonha.
E esse não é um ponto de vista filosófico, é a verdade estrita que está ao alcance do coração, que está aí, para todos, porque você joga, no que lhe é imposto, da maneira que reage, da maneira que você lida com todos esses elementos, que na verdade são cada vez mais contrários à liberdade, mesmo amputada, que você tinha que viver neste mundo. E é assim que você desperta, sem relutar, sem se rebelar contra nada. Veja, o que motiva suas reações. Assassinar uma criança é horrível, o satanismo é horrível, mas tudo isso é feito para abalá-lo, literalmente, para que você não possa confiar em nenhum elemento narrativo ou visível deste mundo ou de qualquer outro mundo. Quando você se cansa de olhar para fora, não sei, para um salvador, para um apoio, para uma ajuda, em relação a uma falta, seja ela qual for, seja qual for a sua natureza, então naquele momento, quando você deixa de ficar agitado, vem o grande silêncio. E você já vai constatar, com o avanço dos dias deste mês de maio, que absolutamente todas as manipulações deste mundo já foram reveladas. Apenas resta uma a ser revelada, mas que será reservado para o momento do sinal celeste, seja qual for sua natureza, durante este mês de maio, é ver quem está segurando as cordas atrás das marionetes, ou seja, ver quem finalmente fez o trabalho de salvação pública, trancando as consciências no estágio em que você está nos mundos confinados, o que permite o despertar como uma espécie de despertar final. Tudo isso não é verdade. Tudo isso não tem substância, mesmo as emoções mais justificadas, até os gritos de horror desses horrores que lhe são mostrados e que lhe são informados sobre o que está acontecendo neste mundo, devem ser efetivamente vistos, mas atravessado e digerido. Logo atrás, como sempre, você é livre. E assim que você é livre, é claro, de suas próprias emoções, de seus próprios afetos, de seus próprios sofrimentos, então nesse momento, e é muito fácil, você naturalmente se volta para o coração do coração, você vive a ágape, você vive o buraco negro, vive o paraíso branco, e eu sei que vocês já são incontáveis vendo esse paraíso branco, ao seu redor, em sua cama, à noite olhando para fora e, às vezes durante o dia, é a verdade. A outra realidade que se sobrepõe à velha realidade. Mas essa nova realidade não tem um futuro, mesmo que você tenha visões dela, é a alegria pura e nua do momento presente e ágape. Todo o resto não pode mais interagir, não pode mais desviar você, se você está sofrendo, se você está no seu jardim, se você está trancado, aterrorizado com uma máscara, nada disso te engana mais. Claro que você sabe disso, e aqui não é uma questão de egrégora, é mais uma questão de massa de consciência. Obviamente o número que era necessário para o basculamento, já que estamos falando de basculamento, já foi alcançado há muitos anos. Mas havia, e eu já falei disso, não no nível dos despertos desta vez, mas no nível de toda a Terra, um tipo de massa crítica de consciências que deve ver a verdade, não significa aceitá-la ou ser capaz de passar por ela e viver o absoluto, mas abrir os olhos. Porque quando, e esse número já é atingido neste mês de maio, quando seres humanos suficientes abrem os olhos, a mentira, a farsa, não podem mais se levantar. Não se trata de se opor, como gostariam dos fantoches, de lutar contra eles, mas de ter visto a verdade por trás de todas as aparências. Sim, o basculamento da consciência, o basculamento dos polos geomagnéticos e físicos, está em curso, é claro. E, claro, já começou por muitos meses, muitas semanas e está crescendo dia a dia. Veja bem, isso foi explicado por tanto tempo pela atividade dos elementos. Você pôde ver o fogo, a água, o ar e a terra se movendo em todos os lugares. São também as emoções, as 4 emoções primárias do ser humano que se expressam ao máximo, seja medo, seja alegria, seja raiva, seja o que for, ou tristeza, seja o que for. Essas 4 emoções, quando tocadas em você de maneira intensa, levam necessariamente à verdade, gostem ou não, duvidem ou não.
Então o basculamento está em curso, ele está ativado, tudo se desenrola e se precipita neste plano físico. Você pode ver, como já lhe dizemos há vários meses, a quantidade de naves, de todos os tamanhos, que estão acima das suas cidades. Você pode ver que estamos falando com você cada vez mais sobre civilizações, ou pelo menos extraterrestres, porque é inevitável. Então, além de tudo que é tocado no palco deste teatro, seja extraterrestre ou pesadelo de maus rapazes, satanistas, isso não importa, porque todos esses são elementos de despertar. Portanto, o basculamento já está bem adiantado, se é que posso dizer, está no ponto de oscilação, se você quiser e, no dado momento, considerada a massa crítica de irmãos e irmãs, mas também de portais orgânicos que abriram os olhos, o que permite que essa oscilação ultrapasse o ponto de inflexão, quase permanentemente. Mas, para isso, devemos esperar por toda a conjunção dos sinais, como foram escritos pelos profetas, também no Apocalipse de São João e em todos os chamados livros sagrados. Bem evidentemente tudo isso se desenrola neste momento mesmo. Ninguém, na condição de ter olhado pelo menos uma vez ao Apocalipse ou a algumas profecias, só pode perceber que nós estamos, e vocês todos juntos, no mesmo banho. Neste mesmo banho de revelações, neste mesmo banho de horrores que leva a ágape. Aqui está, é inexorável, inevitável e está em andamento. Então, mais uma vez, para aqueles que não o vivem, é que você não aceitou, e atenção no significado de aceitação. Aceitar significa estar presente, não significa reagir. Você pode reagir porque é horrível quando lhe são ensinadas coisas do conteúdo a que você está exposto agora, seja na sua vida pessoal, mas eu prefiro falar e principalmente no aspecto coletivo, não é? Quando você vê isso, é horrível, mas é o horror que o leva à ágape. Portanto, é claro que é um mistério. Enquanto você estiver tentando entender, não poderá viver completamente. Primeiro, há o que chamamos há anos de sacrifício, que permite a ressurreição. Mas a ressurreição é no momento, não é no mundo futuro, não é no evento que se aproxima rapidamente no céu, mas é algo que existe de maneira global, em todos os setores e áreas de sua vida, em relação a si mesmo, ao funcionamento de seu corpo, ao funcionamento de seus pensamentos, ao funcionamento de seu signo astrológico de nascimento. Vejam, todos nós vimos como temos sido condicionados pelos astros, como fomos conduzidos, como foi escrito, para nos levar a esse ponto de total resiliência. Então, sim, você vai bascular cada vez mais em todos os níveis, em seus últimos apegos, em seus últimos medos, em suas últimas identificações, para um personagem, uma história, um sonho, o que você quiser, tudo que não existe. E quanto mais for horrível ou mais for alegre, o resultado será o mesmo, você descobrirá a liberdade que é. E você vê, até os pássaros concordam com o que eu digo. Não é? Então, querido amigo, podemos continuar as perguntas. Irmão, bem, creio que foi amplamente respondida essa última pergunta, mas se desejar, posso formulá-la por diversão. Então outra pergunta. Irmão, repito. Eu acho que a última pergunta já foi amplamente respondida. Sim, sim. Irmão, podemos fazer esta pergunta no entanto, se você quiser se divertir. Vamos lá. Irmão, então vamos lá. Esta é uma pergunta de um irmão. Por que escolher um final tão tortuoso, quando teria sido tão mais simples terminar sem problemas em gargalhadas, estando tudo em catalepsia e sem escolha possível? A doçura nunca permite que você acorde do sonho. Todos conhecemos os sonhos, queremos que eles durem o tempo todo, e a consciência nunca pode parar por conta própria. Ela diz que é confrontada com coisas terríveis, com coisas que fazem você ir além do quadro de referência usual, o que deve tirar você de seus impulsos, desejos, projeções, memórias, traumas e alegrias. E para alguns isso é muito fácil, mas para outros é muito difícil.
Mas você está certo, já explicamos o suficiente de todas as maneiras possíveis para que eu não veja o que adicionar a isso. Enquanto você acreditar que o que está acontecendo com você individualmente em seu corpo, em sua vida ou neste mundo, é real, você não pode ser livre. E, no entanto, essa é a única realidade que você precisa aceitar. Aceite que é um sonho e o pesadelo termina. Aceite que o pesadelo passa e você está livre. É realmente mecânico, é pura e simples mecânica. Diga sim, como Abba disse, e você é livre. Este sim, mas não é um sim para o horror, é um sim para a inconsistência do horror, porque simplesmente passa. É esse ponto de vista que o coloca frente a frente com a verdade, e não com suas histórias, com seu passado, com a resolução de algum elemento de seu personagem, com nenhuma interpretação de sonho ou com nenhuma projeção. Como eu não conheço que futuro, uma nova terra, novas dimensões ou nova vida, então o pesadelo para. E toda a vida dentro da forma, mesmo nas dimensões mais agradáveis, vibrantes e mais elevadas, é apenas algo que passa. Como disse Bidi, o universo desaparecerá, e você sempre estará lá. E é exatamente isso que está em vias de se produzir. Você tem outras perguntas? Irmão, não. Portanto, se terminarmos as perguntas, sobrevoarei sobre o seu panorama. Você está na Terra, então você está encarnado, na véspera do estabelecimento do que chama de ditadura, ou seja, uma escravização total a ideias, pensamentos, desejos daqueles que pensam que governam o mundo pelo dinheiro, por redes particulares, por movimentos ocultos, especialmente pelo dinheiro, pela restrição do outro e pelo sofrimento do outro. Bem evidentemente, isso é real no pesadelo, mas é esse pesadelo que o desperta definitivamente de todo o sono, de todos os sonhos. Aceite e você vive, é instantâneo. E muitos de vocês estão cientes disso. Isso não significa que você precise ficar e não dizer nada. Eu disse que você descobrirá que o silêncio é muito mais benéfico do que afirmar essas verdades sórdidas. Mas, no entanto, alguns de vocês continuam exibindo essas notícias. Eu falo em relação às vacinas, ao satanismo, em relação às ondas, em relação a tudo que é revelado agora. Porque é importante que você esteja chocado e você ficará chocado, eu diria mais e mais, à medida que os dias chegarem neste mês de maio. Bem evidentemente, as condições materiais de suas vidas, depois de uma pseudo-pausa, obviamente se deteriorarão, até você despertar, até que o sinal do céu, seja ele qual for, venha te surpreender, para que você nunca mais seja enganado pelo sonho. Mas ainda não amanheceu o fim do sonho, é simplesmente. Você sabe e todos saberão que estão sonhando e você terá muito pouco tempo, eu diria, para se identificar, para se desvencilhar disso que você ainda acredita ser vital ou essencial neste mundo. Este mundo é um engano total. A criação é uma farsa, como disse Bidi, total. Nós, anciãos, criamos, eu diria, os meios à disposição e o que era acessível durante a nossa encarnação. Você sabe, nós conversamos muito sobre isso. Havia apenas Bidi, além disso, que viria falar depois de mim, que era o único a fazer tanto barulho em comparação com o Absoluto, com o Parabrahman e Chantilly-Laya, e dizer que tudo era uma farsa, que evolução, vestes espirituais, movimentos espirituais eram todos falhos desde o início, eram todos falsos. Mas nós não tínhamos meios, quando eu ainda estava encarnado, no final, em meados dos anos 80, para perceber isso, mesmo entre os anciãos e especialmente as estrelas, alguns tivessem algum tipo de presciência, premonição de que não era nada real. Portanto, esta é a primeira parte deste adorável mês de maio, uma revelação em todos os sentidos. A segunda parte, deste lindo mês de maio, consistirá na última parte das revelações, ou seja, o que não era acessível a você de acordo com sua mídia, com suas redes sociais, mas, no nível do invisível, como é essa força que foram chamados de arcontes, de Yaldabaoth, que mantiveram o confinamento.
Não voltarei às noções históricas dos relacionamentos, se posso dizer, entre as mães geneticistas e os dracos, falsificadores. Lembro que os dracos existem, alguns que são muito inteligentes, mas tudo isso, no final serviu apenas a um propósito. A cena final, o pesadelo dos sonhos, para sair do sonho e nunca mais dormir ou sonhar. O sonho é consciência, leva você, acredita-se imortal, sempre acredita em uma pseudo-individualidade, não há individualidade, pois não há ninguém, existe apenas o amor, todo o resto são doenças, sem exceções, mesmo nas mais altas dimensões. Mas tivemos que continuar o cenário, tivemos que tomar todos os caminhos possíveis e inimagináveis neste mundo, como em todos os mundos. Nós sempre dissemos que estávamos dentro de você, é a verdade estrita, vocês são todos os personagens, todas as formas, todas as dimensões, todas as consciências, sem exceção. A consciência não lhe pertence por si só, aqueles que ainda sonham com ela, não entenderam nada, não se restauraram, ainda estão no sonho de uma nova raça, de uma nova terra, de uma nova era de ouro, mas Cristo havia lhes dito: meu reino não é deste mundo. E os fantoches gostariam que Cristo voltasse e lhes dissesse que seu reino está neste mundo. E como o corpo biológico é muito frágil, entraremos na consciência da imortalidade dos circuitos eletrônicos, mas tudo isso não pode existir. Um circuito eletrônico se desgasta, é claro, você não pode se desgastar, nunca nasceu, nunca está morto. Não é um jogo de palavras, é a verdade estrita que depende de você a viver. Então, você verá que gradualmente as revelações do horror deste mundo não mais lhe interessarão. E você está efetivamente, através desse confinamento, vivendo nas melhores condições possíveis, para não ter tempo de fazer o que gosta, ou ter a impressão de desperdiçar seu tempo, porque acredita que o tempo é dinheiro, ou porque você sente que não pode ir à praia ou ao ar, mas ainda é um sonho, é tudo uma ilusão, até os novos mundos, até a nova terra, que alguns ainda gargarão dizendo que está lá, mas acredito que eles não enxergam claramente, porque se você quiser ver o pesadelo como está em sua arquitetura e, especialmente, como eu disse em seu aspecto invisível, ou seja, que contém as cordas, que são os arcontes. Vocês verão, vocês o viverão, muito, muito, muito em breve, durante esse lindo mês de maio, e evidentemente eu não estou falando sobre o sinal celeste, mas também sobre o que acontecerá em sua consciência, que já está acontecendo, onde nada pode mais fazer sentido, e ainda assim você não está deprimido e também não está triste, nem com alegria exuberante, mas você vê que o sonho está se desenrolando e que você não pode mudar nada sobre ele, e que qualquer estratégia de adaptação que você possa realizar, apenas reforçará o pesadelo. Está escrito e faz parte da inteligência de luz, não veja nenhuma sombra, nem nenhuma dualidade. A iluminação da luz, só a inteligência, desta luz, devem ser totais. Não deve mais haver um único canto, qualquer canto que não esteja aceso. E é a iluminação que é um entendimento, não é para dissecar a cadeia dos arcontes, a cadeia dos comandos, ou quem são aqueles que dirigem no invisível, mesmo terrestre, todo esse cinema, todo esse micmac, arranjos secretos, como se diz, você observa em todos os lugares. Você descobre a vida e descobre que não é a sua vida ou esta vida neste mundo ou em qualquer outro mundo, e aí você é livre. Enquanto você não é livre, você ainda está condicionado, pela esperança de um futuro, pela esperança de uma melhoria, pela esperança do fim e pelos eventos apocalípticos proféticos que você vive, mas tudo isso são apenas pretextos. Ainda uma vez, se você não o viver pelo instante, você o viverá quando isso for a guerra, quando for a fome, quando for os horrores invisíveis, os demônios que uivarão, como está escrito no Apocalipse de São João e em muitos profetas, em todas as culturas religiosas ou espirituais. É assim que você desperta e, como eu disse, mesmo que pareça tragicômico agora, se assim posso dizer, tudo terminará em uma grande risada.
Alguns de vocês já riram, porque viram a falsidade, viram a luz, mas acima de tudo viram e viveram que são anteriores à luz e, portanto, a qualquer forma. Veja bem, não há necessidade de evoluir. É claro que há 10 anos estávamos conversando sobre elevação vibracional e esse aumento vibratório. Mesmo que não falemos mais sobre isso, é efetivamente o que o imunizará das radiações letais que serão conectadas à Terra, à guerra, ao vírus, à animosidade, aos conflitos, à falta. Assim que você desperta, fica livre, mesmo que pareça não ter liberdade neste mundo. A verdadeira liberdade não é se movimentar pelo mundo, ganhar dinheiro ou se divertir, ou fazer amor, é ser amor. E ser amor não tem nenhum componente para ver, fazer, comparar, com este mundo como com todos os mundos. A partir daí, você desempenha seu papel, que você escreveu, mas não é mais afetado por ele. Você está, como Bidi disse, nessa indiferença divina em que tudo é você, real e concretamente. E como tudo é você, você não pode se julgar, não pode se condenar, porque tudo que é visível do lado de fora, também é do lado de dentro, ou seja, sacrifícios de crianças, satanismo também está em cada um de nós, em nossa constituição mais básica, a nível de DNA, é claro. Estávamos conversando anteriormente sobre DNA, sobre a célula, dizendo que havia o tempo zero, as informações de ágape e informações do pesadelo. Igualmente, veja você, não há ninguém para julgar ou condenar. Você tem que ver claramente e atravessar por isso, até pelas coisas mais horríveis, porque é assim que você ama, como perdoa, e é assim você que é. Como Cristo disse, se você levar um tapa, dê a outra face, porque o segundo tapa, ele vai te acordar definitivamente, por ter acreditado receber um tapa e depois 2. Não há outra alternativa. Tomo essa imagem e essa representação porque não é necessariamente uma metáfora ou o que seja, mas é muito real. Quando você se cansa de dar tapas, quando se cansa de ver as paredes da prisão encolhendo, as janelas com as grades desaparecem, quando não resta mais nada, quando tudo é destruído do sonho, fica só você. A destruição é apenas aparente. Exponha a verdade, seja a destruição do seu corpo, a destruição da sociedade, a destruição deste mundo. Como pode o que nunca nasce ser destruído? Pense um pouco. Se você pensa que nasceu, então pensa que morre, é simples assim. Se você aceitar que nunca nasceu, nunca morrerá. É lógico, é imparável e é a única verdade. Assim, durante os dias, nas poucas semanas que restam até o final de maio, convido a fazer espontaneamente, após esse período exuberante de revelações, voltar-se cada vez mais a essa alegria interior, que não depende de nenhum mundo, nem de você, nem de seu caráter, nem de suas memórias, nem de seu futuro. É assim que você vive o instante presente e o tempo zero. É na agitação, no caos do mundo que os fantoches lhes prometeram que você se encontra. Não há nada a julgar, há apenas, mais uma vez, aceitar e atravessar. Devo dizer que a parte exuberante da revelação das últimas semanas será mais fácil agora, ou seja, você não reagirá mais a ela, nem desejará mais falar sobre isso, porque, eu diria, o copo está cheio. E quando o copo estiver cheio, você deve esvaziá-lo, é preciso beber. É um cálice amargo esse que realmente precede a ressurreição, desta vez a nível coletivo e não mais no nível individual. Fique calmo, fique quieto, se você está trancado em seu apartamento, se você está imerso na natureza, não faz diferença a partir de agora. Certamente houve circunstâncias que você escreveu, diferentes para cada um, mas hoje todos esses cenários se reúnem no tempo zero. O tempo zero neste ano de 2020, é claro, que a partir do tempo zero, bem, não há mais nada porque quem ainda gostaria de jogar com a consciência vivendo na morada da paz suprema? Ninguém. Aqueles que ainda estão planejando uma nova terra ou uma nova dimensão, não vivem Chantilly-Laia. Eles viviam as vibrações, viviam o fogo do coração, mas não viviam a paz da consciência, quer dizer a consciência.
Eles recusam a consciência, como toda a consciência a recusa, desde que não se encontre, ela própria, na supraconsciência e na própria consciência. Então, novamente, não julgue nada. Tudo que acontece para todos, e mesmo em sua casa, com sua família, para aqueles que sofrem um martírio ou estão em uma doença fatal, para os de vida curta, não importa. Você está exatamente no lugar certo para viver, você está exatamente onde você escreveu. Isso também responde à pergunta, uma das últimas perguntas: por que não escrevemos um roteiro melhor? Mas o sonho é bom e quando você sonha com algo bom, você o leva a sério. Por outro lado, quando se torna um pesadelo e há reações, apesar disso você participa do seu despertar. Mas não alimente as reações. Eu lhes digo tudo isso em relação ao que surgirá a partir da segunda quinzena de maio, em que você está e voltamos, porque estamos evidentemente mais próximos. Você vê em todos os lugares, você tem em toda parte, informações sobre nossa presença nas naves, sejam as naves mãe da dimensão mariana, seja o nave dos Melquisedeques, ou de toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que vem para a resolução do sonho, como também os arcontes estão aí para a resolução do sonho. E nenhum papel é superior ao outro, porque todos foram escritos com o mesmo objetivo, que é o despertar no tempo zero. É a verdade, que não depende de nenhum mundo, de nenhuma forma, de nenhum conceito, de nenhuma consciência e de nenhuma vida passada no sonho. É hora de se alegrar, sim. E essa alegria, que lhe é prometida, se tornará cada vez mais evidente à medida que você desenvolve, e acredito que seja fácil neste período, mesmo para quem tem filhos, momentos de interioridade. Não estou falando de meditação, não estou falando de oração, não estou falando de um aumento de vibração, como fizemos alguns anos atrás, mas simplesmente desse silêncio, dessa total aceitação do que é, porque você não pode mudar nada, seja lá o que quer que faça. Mas, por outro lado, você pode se encontrar. E é por isso que é assim, e não o contrário. Então, sim, todos os dias que se desenrolam, eu diria, para este mês de maio, e em seguida o tempo que este ano 2020 durará, seja até 31 de dezembro ou que o tempo zero final chegue antes, ainda não foi concluído, isso não tem nenhuma importância, porque você vê claramente. E quanto mais você vê claramente, mais você está nesta beatitude, essa beatitude que não depende de nenhuma visão, de nenhuma projeção, de nenhuma consciência, de nenhum personagem ou de nenhum mundo. É extremamente fácil. Veja bem, se você reter alguma coisa de tudo isso que digo hoje, lembre-se, é extremamente simples. Quanto mais complicado lhe parecer, mais fácil será. É a mente que sussurra isso para você. São as circunstâncias da sua vida, do seu corpo, deste mundo, que tentam atraí-lo, com cada vez menos eficiência, além disso, para o escuro, para a limitação, para o sofrimento, para a dor, em direção ao horror. Mas tudo o que é feito apenas para o despertar, para o teu despertar, então participe como você souber, usando o exemplo do filme que eu havia te dado, que aceleramos a rolagem, ou retrocederíamos o filme se não estivéssemos em sincronia. Hoje todos vocês querem pressionar stop, ou seja, o final do filme. Então, no final do filme, você o acelerou, continua a acelerá-lo sem se mexer, sem pedir nada, sem aguardar nada, sem esperar por nada, ou seja, estando perfeitamente presente no que vive, no instante que vive, nem mais nem menos. Se vai fazer suas compras, mesmo que não seja a época, se está podando suas rosas, ouvindo o canto de um pássaro, ouvindo um irmão, uma irmã, seja verdadeiro. Você não é nada do que é dito, você não é nada do que atravessa, você não é nenhuma forma que vê, você não é nenhum mundo que vê. Você é livre. Real e concretamente.
e te resta simplesmente aceitar. É mesmo curioso que esteja neste mundo onde, evidentemente, o que chamei de a escravização dos maus rapazes, é tão óbvia, tão visível, tão restritiva, que você só tem e que devem, porque não tem outras possibilidades, de voltem-se para si mesmos e viverem a verdade. Portanto, não julgue as aparências, não julgue ninguém, porque quem sacrifica uma criança também é você em outra vida, em outro momento, em outro espaço-tempo, em outro arranjo da inteligência da luz. Você vê, é realmente assim. Então, é claro, uma vez passados os primeiros sustos, os primeiros fatos de se sentir ofendido e abalado, você entende que nada pode mais te abalar porque você sempre esteve lá, independentemente do que seu personagem interpreta, independentemente do que se joga neste mundo. É um jogo, certamente mórbido, mas é um jogo. Não tem substância, repito, não tem extensão. É o momento em que a cena final, como diria o cabeça dura, toma forma a cada minuto, a cada hora, um pouco mais e, obviamente, remete você, como eu disse, às profecias, mas, acima de tudo, remete você para si mesmo além de toda responsabilidade, além de toda culpa. São esses eventos, esses fatos reais que estão ocorrendo neste momento, que ocorreram nesta terra, protegidos da luz, que são iluminados. E é uma grande alegria. O que significa que, mesmo que você sofra de maneira extrema, pelas revelações, pelo seu vazio, por seu corpo, por seus relacionamentos, esse sofrimento extremo só pode terminar, ser resolvido por ágape. E é assim que é para todos e você pode ter notado isso ao seu redor e verá cada vez mais. Então, é claro, o arranjo desse meio tempo de 2 vezes e o surgimento do que é chamado no Apocalipse de São João, da segunda besta, é exatamente o que vocês estão jogando nesse momento. A batalha de todos contra todos, descrita no Apocalipse de São João começou. No momento, ainda não está no auge, mas é o que está em curso de se desenrolar neste mês de maio. Mas também é o ápice da sua redescoberta, é o ápice da possibilidade de se encontrar, de ser o que você realmente é, além da forma e da consciência. Veja, é nos seus aspectos mais sombrios e sombrios da predação da consciência que você descobre que não é consciência, que é anterior a ela e o vive. É isso o que lhe foi prometido. Portanto, esteja sempre nesta aceitação, neste acolhimento. E agora, acredito que muitas coisas foram esclarecidas sobre este mundo. Resta apenas uma, na verdade, eu diria a cabeça pensante, o que é chamado a besta, a primeira como a segunda, do Apocalipse. São as engrenagens maquiavélicas e totalmente anti-vida e anti-sonho deste pesadelo. Mas o pesadelo termina o sonho, um sonho jamais termina o sonho. Claro que você desperta pela manhã, mas não se trata apenas de acordar pela manhã. É uma questão de despertar de todas essas histórias de alternância, dia e noite, homem e mulher, é o andrógeno primordial. É o retorno à unidade vivida internamente, seja lá o que o personagem diz, o que ele gesticula, o que ele sofre ou o que ele tem de dinheiro ou como marido ou mulher, seja o que for. Veja bem, é assim que você realmente verificará cada minuto da sua vida e, portanto, é um convite ao recolhimento, a retornar a si mesmo, que não é nem oração, nem meditação, nem pedido, mas que é dom de si mesmo, isto é, aceitação de se doar integralmente e se entregar à verdade, a fim de se libertar da ilusão. É isso que você vai jogar nos próximos dias e semanas. Então, é claro, eu voltarei, não sei quando, mas depois deste mês de maio, em junho, dependendo do cenário que se desenrolar, naturalmente, Ibdi virá atrás de mim hoje, para dizer eu acho que é a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, não é? Mas tenha certeza de que quanto mais se tornar horrível, e é o caso, mais se tornará horrível lá fora, seja a atividade elementar, seja a atividade da sociedade e daqueles que pensam que controlam um pouco mais a sociedade, isso vai ser catastrófico. Mas essa catástrofe leva você à leveza de ágape. Quando você estiver cansado de sofrer, bem, então você se voltará para a verdade.
Quando você estiver cansado de projetar instantes melhores para mais tarde, se voltará para a verdade. Quando estiver cansado de perder alguma coisa, você se voltará para a verdade. Quando você está cansado de lutar contra sua mente, seu ego, suas histórias, seus personagens e o que é revelado, você se voltará para a verdade. Ela estará lá por conta própria. Esta é também esse basculamento. É muito mais do que uma reversão de fora para dentro, ou em cima a embaixo, direita a esquerda, é muito mais do que isso. É ver que nunca houve dentro ou fora, que nunca houve horrível e que nunca houve alegria, que nunca houve medo, que nunca houve tristeza, mas que tudo não faz nada além de passar, real e concretamente. Por isso, convido você, nestes últimos 15 dias de maio, a entrar o máximo possível nesse silêncio interior, que não é o silêncio das palavras, que não é o silêncio de informações sobre o que se desenrola, mas que é um silêncio de aceitação, um silêncio que leva você à beatitude do instante. Você verá. E quanto mais for caótico, e eu asseguro que será, mais você estará na alegria, mais a farsa final e aqueles que puxam as cordas lhe serão revelados, mais você rirá disso, porque é de fato algo muito risível em todos os sentidos da palavra. Então, eu digo que, a meu ver, irei vê-los depois deste mês de maio, mais uma vez de acordo com sinais celestiais e humanos, para demonstrar a você na minha próxima vinda que, de fato, o que estou lhe dizendo hoje está realmente, concretamente neste plano, acontecendo. Portanto, não me faça dizer que dei uma data, porque cada dia doravante é a data, para cada um de vocês. A cada minuto, você tem todas as possibilidades de virar para dentro, na condição de não alimentar mais nada lá fora. É claro que você deve nutrir esse corpo, se puder, é claro que também deve se nutrir com o que tem como função na sua família, na sua vida, na sociedade. Mas você sabe que seu reino não é de nenhum mundo, nem deste mundo, porque você é real e que, a partir daí, todas as explicações que alguém poderia lhe apresentar, seja nas engrenagens do universo, das dimensões ou do funcionamento do ocultismo neste mundo, não fazem mais nenhuma diferença. Você permanece imutável neste silêncio interior, que é puro êxtase e pura beatitude. Muitos de vocês já passaram por isso, como uma Ananda Moyi lhes contou, ela explicou, ou mesmo Geno Galgani. Tudo isso foi explicado que o caminho para chegar lá é o da pequena voz, ou seja, da total humildade. Você não pode mudar nada sobre o que é assim que tudo o que se agita, faz com que você descubra o imutável que você é. Você é o caminho, a verdade e a vida. Você está além deste mundo, como de todo o mundo. E, acima de tudo, você é anterior a todos e a todos os mundos e todas as consciências. Isso não é um conceito, é um entendimento e uma vivência que vai acontecer cada vez mais, eu diria, em relação à sua vida, seja qual for a importância mostrada ou a futilidade mostrada. Se você está sem trabalho, sem profissão, sem atividade, pouco importa. É exatamente disso que você participa, tanto no sonho, como também na cocriação consciente, que permite que você não seja mais enganado pela própria criação. Isso é Shantinilaya, é essa unidade e é esse estado crístico que tem sido descrito tanto por certas estrelas, que você é, e vemos isso, cada vez mais tocando, vivendo e instalando. Lembre-se de que quanto mais você aceita ver, mais aceita esse horror, o que não significa consentir, o que não significa simplesmente não reagir, mas estar realmente digerindo toda essa farsa, um pouco como você fez com os banhos do amor perpétuo, com a ressonância espacial interdimensional ágape, ou ágape de coração para coração, conforme explicado por Abba, em um dado momento, não há transmissor, não há sem receptor. Você é o espaço entre o transmissor e o receptor e inclui o transmissor e o receptor, pois não há ninguém. Tudo é um pretexto na sua vida, tudo é um pretexto na tela do mundo, seja através da mídia oficial, todos de nariz vermelho, ou se é a informação real de suas redes sociais.
Em algum momento, e você está nesse ponto, não será mais capaz de classificar, eu diria, o verdadeiro do falso, porque o que é falso, como o que é verdadeiro, não é real. Então você entenderá o que é inútil. O trabalho que você realizou, que foi útil até hoje, não é mais útil. Todos que precisavam saber sobre a mascarada são aqueles que não querem vê-lo. A partir de agora, aguardarão o sinal celestial deste mês de maio, específico de 2020. Este sinal celestial que já é visível diante dos seus olhos, mas que irá ampliar, é claro. É claro que tudo isso será acompanhado por tudo que eu contei sobre a atividade dos elementos, mas também os sintomas específicos em seu corpo e coração. Isso queima. Outros não queimam mais, eles já consumiram tudo. Eles estão em total paz, aconteça o que acontecer com eles, aconteça o que acontecer ao mundo, aconteça o que acontecer com os sinais celestes. Depende de você, não se julgar, mas se apreciar e se medir sem julgar, a intensidade da sua tranquilidade, a intensidade da sua tranquilidade. Você mede a verdade que você vive. A verdade é única e absoluta. É claro que aparece de repente, mas há de fato uma gradação entre o que você ainda adere neste mundo, o que quer que veja, e a verdade que não existe no mundo. E em cada um de vocês, está tocando neste exato momento de uma maneira intensa, eu diria, e especialmente nas últimas 2 semanas pelas quais vocês devem passar durante este mês de maio. Isto é o que eu tinha a dizer. Não vou continuar para sempre aqui com você e acredito que atrás de mim, mas depois de um breve intervalo, você terá Abdi que virá lhe dar um soco nos ouvidos e nos corações. Quanto a mim, envio-lhe todas as minhas bênçãos, todo o meu apoio e toda a minha paz para atravessar estes 15 dias de maio que lhes resta. Também transmito a você a bênção de toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres como grande comandante dos Melquisedeques. Fiquem em paz, tenham a certeza de que tudo isso é um sonho, e você terá certeza disso simplesmente durante os 15 dias de maio, de fato, muito intenso, tanto internamente quanto externamente. Até breve, em junho. Através de Jean-Luc Ayon, Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.